Olá, alunos! Nestas aulas, dentro da Baixa Idade Média, estudaremos a crise e a expansão comercial, mais conhecida como Grandes Navegações. O processo de expansão marítima portuguesa e espanhola, que resultou na formação de vastos domínios coloniais. No século XIII, houve o restabelecimento das rotas da Ásia com a organização do Império Mongol, que para os europeus garantia a chegada das famosas especiarias, por meio das cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença. Mas, no século XIV, esse comércio sofreu fortes abalos com a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra e a fome gerada pela falta de camponeses que morreram por causa da peste. Também ocorreram as jáqueres, as revoltas camponesas ou por causa também de mudanças climáticas. A Europa, nessa época, vivia fortes mudanças climáticas. Tudo isso resultou em fomes bastante severas na Europa. Ao lado tem uma representação da chamada peste negra, que é a peste bubônica. As feiras se tornaram lugares inseguros, o que dificultou a circulação de mercadorias. Do ponto de vista econômico, a pandemia da peste bubônica desarticulou as redes de comércio, prejudicando a venda de mercadorias para fora da Europa. Entre os anos 1315 e 1317, ocorreram quedas na média da temperatura do planeta, provocando excesso de chuvas e violentas quedas nas lavouras. O conjunto disso é chamado de Grande Fome do século XIV. No século XV, percebemos uma limitação do mercado europeu devido às crises anteriores mencionadas. Era preciso ampliar os mercados e procurá-los fora da Europa. Outro ponto importante: o esgotamento das minas europeias de metais preciosos. Sem moeda, a tendência é o surgimento da inflação. Dinheiro é uma promessa que com isso eu vou ter uma mercadoria. Mercadoria é uma promessa que com isso eu vou ter dinheiro. Por outro lado, o comércio de especiarias com o Oriente, dominado pelas cidades italianas pelo Mediterrâneo, era muito interessante e lucrativo. A saída seria buscar uma nova rota usando o Oceano Atlântico. Portugal teve uma precoce centralização monárquica, fortalecida com a Revolução de Avis, que garantiu a posse de Dom João com o apoio dos comerciantes, como vimos em aula anterior. O rei queria se fortalecer e expandir a fé católica, obtendo assim o apoio da Igreja Católica. A nobreza se interessou pelo projeto como uma nova modalidade de expansão da reconquista contra os infiéis. O projeto era desenvolver uma nova rota, dessa vez contornando a costa africana. Se vocês observarem bem, o pioneirismo português também pode ser explicado pelo setor mercantil, que utilizava com frequência o mar Mediterrâneo como rota de comércio, além de conhecimentos herdados dos árabes, como a matemática, a geografia, a habilidade de navegação e até a chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres era um local de troca de experiências náuticas, não uma escola no sentido que conhecemos a palavra hoje. Como disse, o projeto português para uma nova rota se baseou nos conhecimentos já existentes sobre partes do continente africano desde os romanos. A isto damos o nome de périplo africano, seguir para o Oriente contornando a costa africana. O primeiro ponto conquistado foi Ceuta, hoje Marrocos, em 1415, que era domínio muçulmano. Com os lucros obtidos, foi possível ir além, rumo ao sul da África. Entre 1418 e 1434, conquistaram Açores, Madeira e contornaram o Cabo Bojador. Em 1487, os portugueses cruzaram o Cabo da Boa Esperança, hoje pertencente à África do Sul. Por fim, em 1498, o navegador Vasco da Gama chegou em Calicut, na Índia.
Com isso, Portugal passou a controlar um imenso império oceânico, que interligava a Europa, a África e a Ásia. A coroa portuguesa estabeleceu possessões ao redor do mundo com o apoio da Igreja Católica, dos comerciantes que financiavam as navegações para lucrar com elas. Os espanhóis só iniciaram suas navegações em 1492, após a organização do Estado Nacional Espanhol, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e após expulsar os mouros, os muçulmanos, de sua região. Em 1492, bastante desacreditado e somente com 3 caravelas, Cristóvão Colombo apostou na teoria da esfericidade da Terra, seguindo rumo ao oeste. Em 12 de outubro de 1492, chegou à América Central, como é possível observar no mapa ao lado. Assim, a Espanha surgiu como principal concorrente de Portugal. Após inúmeras tentativas de tratados comerciais, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras conhecidas e a serem descobertas pelos 2 países entre si. Traçava-se um paralelo de 370 léguas a partir de Cabo Verde. As terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste à Espanha. O rei Dom Manuel, português, enviou Pedro Álvares Cabral para uma expedição um pouco mais a oeste da rota recém-descoberta por Vasco da Gama. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou a Porto Seguro, na Bahia, como é possível observar no mapa ao lado. Em seguida, deslocou-se para Calicut e posteriormente voltou para Lisboa. Há muita discussão em torno da viagem, se foi proposital ou um desvio de rota, e se o termo descobrimento é o mais adequado. Afinal, já havia população indígena aqui. A primeira descrição da Terra está na longa carta de Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil, que se encontra atualmente na Torre do Tombo, em Portugal. A expedição marítima trouxe várias transformações para a história mundial. As trocas culturais entre os povos, a criação de impérios coloniais, o tráfico de escravo africano, a comprovação do formato esférico da Terra e uma imensa exploração econômica com a visão eurocêntrica de mundo. Aqui vocês podem ver uma das expedições que fez as viagens portuguesas chegarem até a região da Índia. Para você preparar, explique por que marcou no capítulo 12, exercício 1, letra A, exercício 2, letra E, exercício 8, letra A. Bons estudos!